pessoas ah, puderem ver. Então, vamos lá, vamos em frente. Estamos no livro de João, e no livro de João nós podemos ver Jesus com um pouco mais de clareza. Às vezes, as pessoas têm uma visão de Jesus Cristo, que ele é uma pessoa dura, que ele é sempre com raiva. Mas, na verdade, olhando para o livro de João, nós estamos vendo um Deus cheio de amor, com um coração dado para nos ajudar, e reconhecendo estas qualidades de Jesus Cristo, eu posso me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais como Cristo. E esta é a nossa... Eu acho que é o desafio que temos. Viver de tal maneira que estamos mostrando o Jesus Cristo que mora dentro, que habita dentro de cada um de nós. Então, estamos chegando em capítulo 16. Jesus só tem algumas horas restando nesta vida e ele vai ficar crucificado. Eu acho que Jesus tinha uma ideia concreta, uma ideia clara do que ia passar com ele. A partir de capítulo 16, Jesus está falando claramente que ele está indo embora, que ele está voltando ao Pai. Está falando da tristeza que os apóstolos vão sentir. Vai dizer que eles vão até chorar por causa das coisas que vão acontecer. Então, em capítulo 16, Jesus falou da importância de ficar ligado a Ele. Muito importante, ficar ligado a Ele. Porque sem Jesus Cristo, nós não podemos vencer. Eu não sei realmente das suas dificuldades, da sua vida, as coisas que você tem que resolver em sua vida. Mas veja bem, se tem Jesus Cristo, você consegue vencer tudo. E Jesus falou que ele era a videira verdadeira e que nós somos os galhos, nós somos os ramos. E você bem sabe que se você tem um galho, um ramo e cortar, aquele galho vai secar, não é? Não pode produzir fruto se está fora da videira. Jesus estava enfatizando a importância de ficar ligado a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, como uma fonte, ou como a fonte da vida. Porque se a gente tentar viver sem Jesus, a gente não vai ter esperança. E como pais, como avós, vocês precisam reconhecer esta verdade. Precisa até sempre reforçar esta ideia aos seus filhos. A importância de amar Jesus, de servir Jesus, de escutar Jesus. E você, como pais, como avós, podem fazer isso com seus filhos, com seus netos. Jesus é a única fonte da vida. Temos que ficar juntinho a Jesus Cristo. Outra coisa que é importante
é que a gente não quer confundir a religião com Jesus Cristo. Porque muitas pessoas têm essa ideia que se eles fazem parte de uma igreja, que eles frequentam as reuniões, que esta aqui vai criar a ligação que vai dar vida a eles. Mas, na verdade, não é. Okay? Existe uma grande diferença. Muitas pessoas podem frequentar as reuniões, podem fazer parte de uma igreja. É muito diferente do que é ser ligado a Jesus Cristo. Então, cada um de nós temos que fazer esta reavaliação. Eu pertenço a Jesus Cristo na minha vida por meio da minha fé. Eu estou confiando em Jesus Cristo. Ele está me fornecendo tudo o que eu preciso para viver. Então, respondendo a essas perguntas, você mesmo pode, com certeza, o tempo todo ficar ligado a Jesus Cristo. O Arlindo estava falando do ventilador. O que vai acontecer com o ventilador se tirar a tomada? Se não está mais ligado àquela fonte de eletricidade? O que vai acontecer? O ventilador não vai produzir aquela circulação de ar. E o Arlindo vai começar a soar. Okay? Grande tristeza. Mas da mesma forma, se a gente não ficar ligado a Jesus Cristo, eu acho que é uma ligação que tem que existir o tempo todo. Eu acho que todos vocês sabem disso. É importante ficar ligado a Jesus Cristo. Então, capítulo 15 era enfatizando a importância de confiar em Jesus Cristo. Capítulo 16, Jesus vai falar mais da sua saída e como vai ser difícil para seus discípulos. Porque eles estão acostumados a andar com Jesus o tempo todo. Eles sempre olharem para Jesus. O que o Senhor quer que a gente faça? O que devemos fazer agora? E muitas vezes ficarem só olhando Jesus agir. Mas agora eles vão ficar sem Jesus. E eles têm que tomar todas as decisões sozinhos. Eu me lembro quando meu pai faleceu. Estava aqui trabalhando nas fazendas. E o que era tão difícil era, eu não podia mais perguntar ao meu pai o que fazer. O que devo fazer? Ou como fazer isso, ou como fazer aquilo. Ele morreu, foi embora. E eu fiquei sozinho. E nesse capítulo 16, Jesus vai dizer que ele não vai deixar os discípulos sozinhos. Que ele vai mandar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai continuar fazendo o que Jesus fez. O Espírito Santo vai estar presente na vida delas para revelar, para mostrar, para guiar. E, na verdade, eu acho que nós precisamos reconhecer esta verdade. E eu já falei que na minha vida, eu fui criado numa igreja que não falava do Espírito Santo. Eu acho que a igreja tinha medo do Espírito Santo. E eu fui criado sem saber, sem conhecer, sem entender o que o Espírito Santo queria fazer na minha vida. E eu estou nesta vida ainda tentando entender e aproveitar
aquilo que o Espírito quer oferecer. E quando eu estudar e ler passagens como João 16, eu fico encorajado. Eu fico com mais compreensão do que Jesus quer, que o Espírito Santo quer fazer na minha vida. Então, vamos ler. João, capítulo 16. Eu estou lendo da nova atualização de Almeida. A nova. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizam. Para eles não falharem, para eles não caírem. Então, Jesus vai revelar algumas coisas para que possam entender as coisas acontecendo, para eles não ficar surpresos de tudo que vai acontecer. Porque dentro de 24 horas, Jesus vai ficar crucificado. Tudo na vida, tudo que passou nos últimos 3 anos, os discípulos vão pensar que está perdido. Mas Jesus está tentando dar, pelo menos, bastante informação aqui, para elas não cair, perdendo a fé que eles têm em Jesus Cristo. Ele disse em versículo 2, eles, falando dos líderes dos judeus, expulsarão vocês das sinagogas. Isso é uma grande coisa naquela época. Para ficar expulso da sinagoga, você vai perder quase todo o direito de um cidadão naquele país. Ninguém vai querer fazer nada com você. Não vão querer fazer negócios, não vão querer convidar você para aquele churrasco. Não vai não. Ninguém vai querer nada a ver com você. Mas Jesus está dizendo aos discípulos, veja bem, isso vai acontecer. Até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Sim? Está lembrado de Paulo? Indo para Damasco, para quê? Para pegar os cristãos, as pessoas que estavam confessando o nome de Jesus Cristo. Esse Jesus que pregava a paz, esse Jesus que mostrou tanto amor, esse Jesus que ajudou todo mundo até curando, mostrando com milagres que ele é filho de Deus, não é simplesmente ele que vai ficar perseguido, mas os discípulos que andam com ele. Eu acho interessante esse tipo de pensamento, porque a mesma coisa continua acontecendo hoje. Especialmente nas igrejas que são dirigidas pelos fariseus novos, pelas pessoas legalistas. Quando um membro, ou até uma pessoa numa outra cidade, está dizendo alguma coisa um pouco diferente do que eles dizem, eles vão querer colocar dentro ou colocar fora da comunhão. Vem essa perseguição, ele não é fiel, herético. Então vem com essa dureza. E eles estão pensando que estão fazendo a vontade de Deus, servindo Deus. Esse ódio, esse abuso que eles têm, elas acham que é isso que Deus quer que eu faça. Então, a mesma coisa está acontecendo hoje em dia, e vocês vão sentir isso às vezes. Tenho certeza que até
com minha presença aqui, alguém vai reclamar com vocês. O que está fazendo, deixando esse homem falar? Então, versículo 3. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. É a verdade. Estas pessoas que os seus pais e seus avós e todos os seus antepassados falaram tanto de Jesus, ou falaram tanto de Deus, e a realidade é que eles nem conheceram. E acontece hoje em dia. Pessoas indo sempre para a igreja, sempre indo para a igreja, sempre levando suas Bíblias, sempre cantando, indo, mas nunca chegando a conhecer. Muito importante essa ideia de conhecer o Pai, conhecer Jesus Cristo. E todos nós precisamos fazer a pergunta: eu conheço Jesus, eu conheço o Pai. Nós podemos responder sim quando reconhecemos e quando estamos vivendo esta vida de Jesus. Quando temos a caráter de Jesus Cristo dentro de nossas vidas. Assim nós conhecemos o Jesus Cristo, conhecemos o Pai. É um grande engano pensar, não faz diferença qual é a sua religião, é um grande engano pensar que se for para a igreja, então você é grande filho de Deus. Não, não. Conhece o Pai quando está vivendo a vida de Jesus Cristo. Quando Ele está habitando dentro do seu coração. E Ele está dizendo: Luiz, faça assim. Jeremias, faça o que eu faria. Susana, ame como eu estou amando. Então, reconhecendo estas verdades, eu posso ter a certeza que eu sou do Pai e eu sou de Jesus Cristo. Essas pessoas que iam perseguir os discípulos não conheceram o Pai. Leram bastante suas escrituras, mas por alguma razão o Senhor nunca podia entrar na vida deles. Versículo 4. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembram de que eu já tinha dito isso para vocês. Nem todo mundo adora Jesus Cristo. Nem todo mundo vai adorar ou vai gostar da realidade da sua fé. Ok? E eu vou dizer assim, nem todo homem ou toda pessoa religiosa vai gostar de você porque você anda com Jesus Cristo. A religião hoje em dia é muito estranha. Cada congregação, cada igreja tem pessoas que estão liderando. E essas pessoas que estão liderando, eles querem que você faça tudo que eles fazem. Eles se levantam, se põem como o grande líder dos fiéis. Mas é um grande engano. O que eles devem fazer é sempre levantar Jesus Cristo e apontar para você. Olha, é aqui Jesus Cristo, seu líder, seu Senhor, seu professor. Siga ele. Está lembrado de João? João que batizava, ele viu Jesus e aos seus discípulos ele disse: veja bem, aí o Cordeiro de Deus. Vai,
siga ele. Mas, infelizmente, muitos líderes entre as igrejas não têm esse espírito humilde. E eles vão criticar as pessoas que estão tentando conhecer Jesus Cristo. E deixar Jesus Cristo ser ou ficar no trono das suas vidas. Vocês de Belo Jardim, uma coisa que eu sempre, até hoje, que eu fico admirado. Vocês sempre querem viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Uma vez, na época que eu estava saindo do Brasil, eu me encontrei com Walter Mir eu não sei se era, acho que era Caruaru, uma cidade entre Recife e Belo Jardim. Então, a gente parou num hotel e pagamos um apartamento para uma noite para a gente passar tempo em oração, dizendo as últimas palavras para se despedir. E Walter Mir chegou e ele tirou da mala dele lençóis e ele tirou os lençóis limpos da cama, do travesseiro, e começou a colocar o que ele tinha, que ele trouxe. E eu olhei para ele e disse, rapaz, o que está fazendo? Ele me disse, Felipe, nós não queremos fazer qualquer coisa que vai fazer o pessoal do hotel trabalhar mais do que necessário. Então, ele trouxe os lençóis para que eles não precisavam de lavar o que eles tinham colocado na cama. Nunca vou esquecer disso. Eu disse, rapaz, é por isso a gente pagou esse preço de passar a noite aqui nesse hotel. Não importa, Felipe. Eu vou fazer o máximo para não encomendar nenhuma pessoa. E essa foi a visão de fé que ele tinha em Jesus Cristo. Viver o Evangelho. E eu sempre fui desafiado pela vida de vocês, o jeito que amaram, o jeito que compartilharam o que tinham, o jeito que falava de Jesus. Sempre foi muito, muito lindo. E eu fiquei muito abençoado fazendo parte da vida de vocês. E passando o tempo com vocês. Então, eu não sei como cheguei a essa história aqui em versículo 4, mas seja pessoas que deixem que Jesus Cristo vive dentro de vocês. Age como Jesus, fale como Jesus, ama como Jesus. Todo mundo, certo? Todos. É assim que você mostra que é discípulo de Jesus Cristo. Porque se for para as igrejas, as reuniões, todo o tempo, e não conseguir deixar esse Jesus entrar,
e viver por meio de vocês. Está perdendo o seu tempo. E vocês, como uma congregação, eu acho que tem essa grande responsabilidade. Sempre, 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 de levantar Jesus Cristo para o povo. Entre vocês, levantar Jesus Cristo. Para as crianças que estão entre vocês, levantar Jesus Cristo. Levantar Jesus de tal maneira que as crianças podem ver Jesus. Deixe que sua congregação seja um lugar onde Jesus Cristo é adorado. Ele é a pessoa principal. Infelizmente, você pode escutar as pregações de muitas congregações e só falam de Paulo. Agora, Paulo era uma pessoa boa, um apóstolo, certo? Mas eu prometo que Paulo falava o tempo todo de Jesus Cristo. Inclusive, eu acho que eu já falei isso, o livro de Colossenses, os primeiros 2 capítulos, Jesus se refere a Jesus Cristo 75 vezes. 75 vezes em 2 capítulos. Porque dentro do coração de Paulo, vivia Jesus Cristo. E quando Jesus está vendo aqui, as coisas que saem da boca vai ser a respeito de Jesus Cristo. E não faz diferença se é uma oração para o suco, o pão, a contribuição. E tudo deve ser voltado para Jesus Cristo. Ok. Versículo 5. Jesus disse, aqui nesses versículos, ele vai falar do Espírito Santo que vem. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou. Isso quer dizer que ele volta para ficar junto ao Pai. Nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Eu acho que ele está dizendo, vocês não estão perguntando porque eu estou falando claramente. Agora não existe essa confusão mais. Eles reconhecem que ele volta para o Pai. Eu acho que eles não entendem exatamente como vai acontecer. 6. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Eles entenderam o que ele estava falando. Ele entendeu que vai partir. E o coração deles encheram com tristeza. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Isso me mostra dos meus pais. Eu recebendo tapas. Você não entende, Felipe, mas isso é para seu bem. Eu não entendo não, pai. E eles não entenderam. Porque ele tinha que sair. Por quê, Jesus? Por quê? E Jesus diz, vocês não vão entender agora. Mas depois de um pouco tempo, vocês vão entender. Eu sempre tenho na minha vida, Arlinda, eu não sei se é bem feito ou não,
não sei se é certo, mas 3 idades, 3 épocas. A primeira, a época do pai, que o pai estava trabalhando principalmente com os profetas, pessoas como Abraão, ele com esse relacionamento com os homens. Aí vem Jesus Cristo, o ministério de Jesus. Tinha o ministério do Pai, no Velho Testamento, agora o ministério de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Jesus está aqui presente, e ele está trabalhando cuidadosamente com seus discípulos e com as pessoas de Israel. E esse terceiro que ele se refere aqui, a chegada do Consolador. Jesus vai embora, mas vem o Consolador, vem o Espírito Santo. 3 épocas bem visto na minha vida, no meu entender. E esse Consolador vem para ajudar, para ficar presente com os discípulos. E eu acho, do que eu entendo, e que está cada vez mais está me ajudando, a presença do Espírito Santo, eu preciso entender que é igual à presença de Jesus Cristo entre os discípulos. Jesus saiu, aí vem o Espírito Santo. É uma presença real, Luiz. Real, Maria Benedete. Real, Jesus presente, ou o Espírito Santo presente em nossas vidas. Podemos conversar com o Espírito Santo. Podemos pedir ajuda. Podemos pedir direção. Por favor, Espírito, ajude-me com isso. Eu não entendo. Agora, às vezes eu acho, nós não fazemos assim, nós não vivemos assim, porque não temos, a gente não tem esse reconhecimento do propósito e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, Jesus está dizendo que é melhor que ele vá embora para que ele pudesse mandar o Consolador. Consolador que não vai existir em forma de um corpo humano como Jesus, mas o Espírito Santo que vai poder entrar na vida de cada pessoa que se entregue a Jesus Cristo. Versículo 8, quando ele vier, veja bem, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Agora, essas são coisas grandes. Eu não sei, Arlindo, se você parou e pensou. Já parou e pensou. Esta obra do Espírito Santo é exatamente o que nós estamos fazendo, tentando fazer como servos de Jesus. Convencer o mundo da realidade do pecado, da realidade da justiça por meio de Jesus Cristo, da realidade que vai chegar um dia que o Satanás, ele tem um fim, vai ser um julgamento final. Então, o que o Espírito vem fazendo é exatamente o que nós queremos fazer. Então, por que não confiamos mais nesse Espírito? Nessa obra que o Espírito está fazendo. Ajuda-me, Espírito. Ajuda-me a explicar essas coisas para o pessoal do mundo, meus vizinhos. Ajuda-me a explicar para que eles possam entender a realidade do pecado. Da necessidade de ter Jesus. Ajuda-me. Esta é uma das obras do Espírito Santo. Diz o versículo do pecado, porque eles não creem em mim. Versículo da justiça, porque vou para o Pai.
e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, Arlindo, essa aqui é, como evangelista, esse aqui é nosso trabalho. E a pessoa que pode mais nos ajudar é a própria pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. E pode ser que vocês não tenham essa mesma fraqueza que eu tenho em relação ao Espírito Santo. Oh, mas eu estou querendo que alguém chegue na minha vida para explicar tudo isso. Para que eu pudesse entender melhor o serviço do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso disso. Versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Agora, essa aqui a gente pode entender em várias maneiras. Eu só vou lhes dizer o que eu estou pensando. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. A única verdade que é necessário para a gente entender, que é necessário para este mundo entender, é Jesus Cristo e quem Ele é. Agora, é simples dizer Jesus. Oh, mas se parar e pensar, esse aqui já é um assunto muito grande, não é? Pode passar a sua vida inteira conhecendo, tentando entender esse Jesus Cristo. Eu acho que o Espírito Santo vai nos ajudar e ajudar os discípulos a entender mais a respeito de Jesus Cristo. Quem Ele é? O que é que Ele fez? Olhe para capítulo 15, versículo 26. Do estudo da semana passada. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele procede, esse dará testemunho de mim. Esse Jesus, esse Espírito que vem, esse Consolador, vai continuar dando testemunho a Jesus Cristo, quem Ele é. Se eu quero saber de Jesus Cristo, se eu estou tendo dificuldade em entender alguma coisa de Jesus Cristo, a quem eu devo perguntar? O Espírito Santo que habita dentro de mim. Porque esse é o serviço, o trabalho de Jesus, do Espírito Santo que habita dentro de mim. O Espírito quer me guiar, entender tudo a respeito de Jesus Cristo. Eu preciso desenvolver esse relacionamento, Jeremias, com o Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu já vivi anos e anos e anos não mostrando respeito ao Espírito Santo que habita dentro de mim. Está na hora que eu paro e aceitar este dom que Jesus me deu, esta presença do Espírito Santo, e deixar o Espírito Santo se tornar uma força verdadeira na minha vida, para eu entender melhor Jesus Cristo. Porque esse é um grande serviço
que o Espírito Santo está tentando ser entre nós, dar testemunho a Jesus Cristo, nos guiar a entender melhor quem Ele é. Tem muitas pessoas, e entre o nosso povo, provavelmente, eles acham que tudo isso fala a respeito do Novo Testamento. Que o Espírito Santo vai facilitar o escrever do Novo Testamento. Eu não gosto dessa interpretação, não. Diz que ele, o Espírito Santo, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, veja bem, o Espírito Santo vai glorificar Jesus Cristo, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, me parece que tudo o que o Espírito Santo vai fazer, vem explicando as coisas de Jesus, quem Ele é, o que Ele quer fazer, o que Ele significa para todos nós. 15. Tudo o que o Pai tem é meu. É uma grande afirmação. Tudo o que o Pai tem é meu. Isso é blasfêmia ou a verdade? Nós queremos que é a verdade. Porque o Pai e o Filho são um só. Por isso, eu disse que o Espírito vai saber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, sem dúvida, vão ser algumas coisas, algumas explicações através do Espírito Santo. Por exemplo, os gentios. Esses judeus não entenderam a realidade dos gentios. Mas está lembrado em Atos capítulo 10? Vem o Espírito Santo para convencer Pedro que Deus aceita todo mundo. Então, mais uma vez, o Espírito Santo revelando o trabalho de Jesus Cristo. Jesus ama todo mundo. Jesus disse uma vez, eu tenho outro rebanho. Mas eu acho que os discípulos não entenderam isso. Então, a partir do versículo 16, Jesus fala claramente a respeito do que vai acontecer. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco e me verão de novo. Ele está falando da sua morte e da sua ressurreição. Certo? A cruz, a morte de Jesus, era o plano eterno de Deus. Jesus veio sabendo que ia morrer numa cruz. E ele está dizendo aos discípulos, em pouco tempo vocês não vão me ver mais. Vai ficar crucificado, enterrado, sepultado. Mas, depois de 3 dias, o que vai acontecer? Ele vai ser ressuscitado, ele vai aparecer aos discípulos, e quando ele aparecer aos discípulos, veja, e você já viu, veja o que vai acontecer. Vão ficar tão cheios de alegria, suas vidas vão mudar totalmente, de tristeza para alegria. Isso vai influenciar tudo a respeito da vida delas. É importante que a mesma coisa aconteça com a gente. Eu vou fazer essa pergunta. Vocês já viram Jesus Cristo vivo?
ou ele ainda está morto. Vocês, como uma congregação, vocês apresentam um Jesus vivo, um Jesus morto. Porque uma vez que nós chegamos à conclusão concreta que Jesus é vivo, que Jesus ainda está servindo, está me ajudando o tempo todo, quando chegar a essa realidade, a minha vida vai mudar muito. Vocês é uma congregação conhecido de um grupo que fala de um Jesus vivo, uma congregação cheia de alegria, porque tem a certeza que Jesus vive. Olha, quando aconteceu na vida dos discípulos, mudou tudo. E Luiz, eu acho que quando chegar aquele dia, que eu, você e todos os outros reconhecem e acreditam, as coisas vão mudar muito. A ressurreição de Jesus pode mudar a vida de todo mundo. Porque essa ressurreição de Jesus também fala da minha ressurreição, da minha vida eterna. Então, 17, alguns dos discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que ele está nos dizendo, um pouco, e vocês vão me verão mais, vocês não me verão mais, e outra vez um pouco, e me verão de novo, e eu vou para o Pai. O que quer dizer tudo isso? Então, Jesus estava falando, mas era difícil para os discípulos encaixar tudo isso no plano que eles tiveram para o reino de Deus. Eu acho, Arlindo, às vezes, nós temos dificuldades em entender o que Jesus quer de nós, porque nós temos uma ideia diferente do reino que Jesus tem. Então, a gente diz, o que quer dizer isso? Eu não estou entendendo. O que quer dizer isso? E é bom. Porque uma vez que reconhecemos a realidade e o desejo de Jesus Cristo, eu posso mudar a minha cabeça para que eu possa entender Jesus Cristo um pouco melhor. Então, eles estão com essas perguntas. Eles diziam, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco me verão de novo. Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar. Mas o mundo vai se alegrar. Chega o tempo, chega a hora que os discípulos vão chorar e se lamentar. Toda a esperança que elas colocarem em Jesus Cristo, eles vão pensar que acabou. Porque Jesus vai ficar crucificado. Não é exatamente o que eles estavam pensando. Não é assim que o reino de Deus deve ser feito.
Então eles vão chorar e se lamentar. O mundo vai ficar alegre, porque o mundo vai pensar, finalmente, acabamos com esse homem. Está lembrado dos judeus sempre tentando pegar Jesus Cristo? Uma vez, eles até se rodearam, pegaram ele pelas mãos, queriam levar ele, e ele saiu. Mas agora, vão pegar Jesus. Vão crucificar Jesus. E os discípulos não vão entender. Vocês ficarão tristes, mas, Jesus disse, a tristeza de vocês se transformará em alegria. Quando? Quando eles verem Jesus Cristo vivo. Falando de transformação. De um grupo triste, um grupo isolado, um grupo cheio de medo, vão ver Jesus Cristo, tudo vai mudar. Eu adoro este filme, Ressuscitado. Eu não sei se conseguiu achar esse filme. Tá tão forte. Esse centurião, segundo esse filme, que viu Jesus Cristo morto na cruz. E no filme ele está de cavalo e ele chega a Jesus Cristo na cruz. Ele manda um soldado enfiar a espada no lado de Jesus Cristo, sai o sangue e água. Ele tem toda certeza que este homem está morto. Certo? Então, colocaram ele no túmulo. Vai colocar guardas lá. Mas no terceiro dia, Jesus não está. E a conversa de todo mundo que ele está ressuscitado. Esse centurião não acredita não. Um pagão. Um homem morto é morto. Então, ele tem a responsabilidade de achar Jesus Cristo. E passa em Jerusalém toda, abrindo as covas, certo? Procurando Jesus em todo lugar. Não pode achar. Está atrás dos discípulos, tentando achar onde eles estão. Finalmente ele acha a casa onde eles estão. Ele tira a espada, ele entra pela porta, faz 2 ou 3 passos e ele para congelado. Porque aí na sua frente é este homem que ele viu na cruz morta. E esse Jesus está olhando para o soldado com um sorriso. Ele cai de joelhos, solta a espada, porque para ele é impossível entender como esse homem agora está vivo. Claro, no filme, tudo muda na vida desse centurião. Mas é isso que está acontecendo com os discípulos. Muita tristeza. Pensando que tudo acabou. Jesus chegando vivo entre eles. E entre muitos outros discípulos. Agora é uma renovação de alegria. De propósito. E agora os discípulos estão entendendo as coisas um pouco melhor. E com a chegada do Espírito Santo vão entender ainda mais, ainda melhor, a respeito desse Jesus Cristo, o propósito dele.
Qual era o último versículo que lemos? 20. Vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E ele faz essa ilustração à mulher quando está para dar à luz. Fica triste, muita dor, não é? Porque eu fiz isso? Porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, da alegria de ter trazido alguém no mundo. E que ele, segurando Zoe, não pensa mais na aflição, nas dificuldades, nas dores, não. Então, da mesma forma, os discípulos, vendo e recebendo esse Jesus vivo, não vão pensar mais nessa tristeza. E, na verdade, vocês, lendo a respeito dos apóstolos, quando eles estavam escrevendo ou pregando a respeito de Jesus, eles não falam dessa tristeza. Eles falam do outro lado da morte. Eles falam da ressurreição, falam da alegria. As coisas mudaram. Assim, versículo 22, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Tentaram, perseguirem muito, passaram por muitas dores, muitas aflições, mas eles não conseguiram tirar a alegria dos discípulos, porque eles reconheceram que Jesus Cristo era vivo. Então eu lhes pergunto, já viu Jesus Cristo vivo na sua vida? Essa alegria é uma realidade na sua vida, porque Jesus é vivo. E ele ama você, ele adora você. Você é filho dele, não, você é irmão dele ou irmã dele. Esse é o Jesus que vocês reconhecem ou conhecem, é esse Jesus, sim, é. Eu creio. Outra ideia minha, talvez um pouco louca. Eu creio que quando uma pessoa chegar a conhecer Jesus Cristo vivo, nada vai atrapalhar. Pode passar por todo tipo de dificuldade. Até pode ser expulso da sua igreja. Mas nunca vai deixar esse Jesus. Uma vez que ele é vivo na sua vida, você sempre vai andar com Jesus. Vai haver esses tempos de dificuldade, mas uma coisa que sempre vai ser uma realidade em sua vida vai ser esse Jesus que é vivo, que ama você. Eu acho importante conhecer o Jesus vivo. 23. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Imagina Jesus entrando numa sala onde todos os discípulos estão. E eles chegam a essa realidade que Jesus é vivo. Eles não têm essas perguntas doidas. Porque eles estão tão alegres e contentes
que esse Jesus, o amigo delas, o Senhor delas, está vivo. E eles só querem a comunhão. Venha, Jesus. Sente-se aqui, Jesus. Vamos passar esse tempo juntos, Jesus. Muito, muito importante essa ressurreição de Jesus. Cheio de alegria, cheio. Eles estão entendendo as coisas melhores. Em verdade, lhes digo, podem pedir ao Pai alguma coisa em meu nome, e Ele lhes concederá. Até agora vocês não pedirem nada em meu nome. Mas agora, para diante, vai. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Agora, no nome de Jesus, esse Jesus vivo, esse Jesus que entrou na sala e agora está sentado ao meu lado. Eu posso pedir no nome dele ao meu Pai. E o meu Pai vai atender o meu pedido. Então, as palavras de despedida, essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao meu Pai em favor de vocês. Porque eles mesmos vão fazer. Eles mesmos vão pedir ao Pai. Porque o próprio Pai os ama. Visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Estava falando com clareza. Falando com clareza. Estou tentando imaginar estar presente com essas revelações. Eu acho que meus olhos seriam assim. E o que significa tudo isso? Então os discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Sem dúvida, tudo isso ajudou a fé delas. Mas ainda estão fracos, ainda vão falhar. Junto ou da mesma forma que vocês, eu falho, depois de saber tudo isso. Jesus pergunta, vocês creem agora? Vocês têm certeza que creia? Tem certeza que está abraçando essas verdades? E Jesus já falou a Pedro, está lembrado? Já falou a Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele diz a outra vez, é isso que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinhos. Agora, nós podemos ler esses versículos e ficar chateados com os discípulos, porque eles abandonaram Jesus. Mas na realidade, quantos de nós
tempo de pressão, na hora de ser intimidado. Quantos de nós negamos Jesus? Quantos de nós decidimos não proclamar, mas em vez de ficar calados, esses homens eram homens como nós. Mas sabe o que é bom? O mesmo Jesus que perdoou esses homens, ele nos perdoa. O mesmo Jesus que amou esses discípulos com tanto amor, ele nos ama da mesma forma. E eu vou lhes dizer, não faz diferença quantas vezes você vai cair, já caiu ou vai cair no futuro. Não faz diferença. Tem um Jesus com tanto amor por você, que ele está ao seu lado, com a mão estendida, para lhe ajudar a se levantar. Esse é nosso Jesus. Que coisa boa! E eu preciso de um Jesus assim. Eu preciso de um Jesus assim, porque eu caio tanto. E eu espero, Arlindo, que dentro da congregação de vocês, a Jesus que vocês pregam, o Jesus que vocês estão mostrando ao mundo, esse Jesus de amor, esse Jesus que aceita pessoas que caem. Quantas vezes? Não tem número. Ele aceita. Esses discípulos vão ser dispersos, vão negar Jesus, vão deixar ele sozinho, na hora que ele mais precisa de apoio, Jeremias. Eles vão abandonar. Vai acontecer com vocês algumas vezes. Os dois lados. Você vai abandonar as pessoas com quem você deve ficar ao lado. E você vai ser a pessoa que está abandonada às vezes. A coisa mais importante é lembrar que está com Jesus Cristo. Seu Jesus nunca vai te abandonar. Na sua dificuldade, ele não vai abandonar. Sendo sozinho, perseguido, ele não vai abandonar. Não tem melhor amigo do que Jesus Cristo. Fique com Jesus Cristo. Jesus disse, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Um versículo tão simples, mas tão poderoso. Não me importa daquilo que você está passando. Se tem Jesus Cristo, pode ter a paz de Jesus. Não faz diferença o que está passando na sua vida. Lembre-se que Jesus está ao seu lado. Como se fosse seu pai. Abraço nos seus ombros, dizendo, força, querida, força. Eu estou aqui. Esse é o Jesus que nos ama. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer. Esse Jesus que logo no início, quando os discípulos estavam chegando a ele, dizendo, pergunta, para onde vai? O Senhor, para onde vai? Onde é que o Senhor mora? E Jesus disse, venha ver. Esse Jesus que nós servimos,
é um Jesus tão pessoal. É um grande amigo que quer abrir suas vidas. Não simplesmente a porta da sua casa, mas ele quer abrir sua vida para todos nós. Conhece esse Jesus. Conhece esse Jesus. Ficando com esse conhecimento verdadeiro de Jesus, por meio do Espírito Santo. Não esquece que o Espírito Santo sempre está tentando nos levar a entender Jesus melhor. Conhece esse Jesus, para que possa ficar cheio de alegria, ficar com essa paz. Senhor, por favor, ajuda-nos a conhecer Jesus. Ajuda-nos a abraçar Ele como nosso amigo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ajuda-nos a viver nessa paz de vitória. Amém. Arlindo? Bom dia e paz a todos, né? Alguns que